da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está aqui, que nós estamos aqui, na verdade, né? Essa manhã gostosa que o Senhor preparou para nós. Primeiro dia da semana, né? E o segundo dia do mês de outubro, né? Glória a Deus por isso, né? Vamos unir então, irmãos, a nossa fé com os irmãos que estão em casa, que estão nos assistindo pelas redes sociais, e vamos oferecer o que nós tivermos de melhor ao Senhor nesta manhã, porque Ele, e somente Ele, é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Nós vivemos num país livre, irmãos, onde nós podemos expressar a nossa gratidão, falar da palavra do Senhor. Nós ainda vivemos num país livre. Quantos por aí estão perseguidos? Quantas pessoas não podem falar do nome de Jesus Cristo? E nós, graças a Deus, ainda podemos falar. Mês de missões, mês passado, foi uma bênção. Temos que continuar orando pelos nossos missionários, irmãos, que estão nos confins da terra, pregando o Evangelho, levando a palavra do Senhor. Muitos deles enfrentando muitas dificuldades, muitas durezas, né? Muitas perseguições. Então vamos continuar a estar orando para os missionários, né? E vamos declarar nesta manhã, irmãos, que a alegria do Senhor é a nossa força. Sempre a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje é dia de ceia. Deixe Deus falar com você. Abra o seu coração para que o Senhor possa falar no seu coração. O Senhor possa estar em comunhão com você. Você em comunhão com o Senhor. Use a oração para falar com o Senhor, irmãos. É um elo importante que nós temos para nos dirigir a Deus, para falar com o Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. Ofereça então, irmãos, o melhor de você para o Senhor, o sacrifício dos seus lábios. Ore ao Senhor, busque ao Senhor. Com certeza Ele está nos ouvindo. E agora eu queria que os irmãos se levantassem, por favor. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios 3. Vamos ler um texto em Provérbios 3, 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Amém. A promessa de Deus é que Ele endireitaria as nossas veredas, irmãos. Ele endireitaria os nossos caminhos, as nossas veredas. Deus corrigiria e endireitaria os nossos caminhos. Essa é uma promessa do Senhor. Mas o cumprimento dessa promessa, irmãos, está relacionado à obediência à sua palavra. Devemos obedecer ao Senhor. Devemos buscar do Senhor aquilo que nós podemos saber o que Ele quer de nós. Por isso que nós falamos sobre a oração. Então, as promessas do Senhor estão relacionadas ao cumprimento da sua palavra no sentido de obediência, irmãos. Vamos obedecer os mandamentos do Senhor. Com certeza Deus vai nos ouvir. Nós vivemos hoje, irmãos, com medo, em estado de alerta constante. Todos nós, o mundo vive em estado constante de alerta, irmãos. Mas Deus orienta a depender inteiramente da sua palavra e das suas promessas. O Senhor tem muitas promessas para nós. E Ele assim nos orienta inteiramente a depender das suas promessas. Ele conhece a nossa estrutura e sabe até quanto nós suportaremos, irmãos. Vamos buscar ao Senhor. Não esqueça de buscar ao Senhor. Ore ao Senhor. Professe o Senhor com seus lábios. Devemos confiar em Deus em todas as situações e acreditar firmemente que todas as coisas estão nas suas mãos. A palavra do Senhor diz que o mundo está nas mãos do Senhor. Deus coloca o mundo nas suas mãos. Por isso, irmãos, devemos de todo o nosso coração nos despojar daquilo que é do homem
e nos revestir daquilo que é da graça de Deus, buscá-lo em oração, na certeza de que o Senhor tem suas promessas e responderá cada uma delas em nosso favor. Vamos estar orando agora ao Senhor. Senhor nosso Deus, nesta manhã gostosa, Pai, que o Senhor fez para nós, ó Deus, para que nós pudéssemos viver, Senhor, na Tua presença, Pai. Quero colocar, ó Deus, a vida da Tua igreja, Senhor, diante do Senhor, neste país, Senhor. Colocar, ó Deus, a vida daqueles que Te buscam, Senhor, daqueles que professam o Teu nome nesse país, Senhor, e especialmente desta igreja aqui, Senhor, Batista em Vila Diva, Senhor, que o Senhor encontre em nós, ó Deus, uma perfeição, Senhor, que o Senhor encontre em nós, ó Deus, um coração contrito, Senhor, que o Senhor nos revista com a Tua porção nesta manhã, Senhor, e que tudo aqui, Senhor, seja feito para a honra e a glória do Teu santo e eterno nome, Pai, porque nós Te buscamos nesta manhã e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz a toda a igreja, amém? Que dia maravilhoso, dia que o Senhor preparou para estarmos na casa dEle. E é com uma alegria no nosso coração, porque estamos vivos, estamos na presença do Senhor. E nós vamos louvar e bendizer ao Senhor nesse dia. Vamos lá? Eu
cumprimentar o irmão que está do seu lado. Diga a ele, bom dia, que bom que você está conosco aqui na presença do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Bom dia a todos, graças e paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar um momentinho, amém? Vou passar algumas informações aqui, a respeito da nossa campanha de missões nacionais. Hoje, nesse dia, nós assim estamos praticamente encerrando essa campanha, né, em meio à nossa igreja. Não que iremos parar por aí. Nós agradeço de coração a todos aqueles que participaram de alguma forma, diretamente ou indiretamente, dessa campanha nesse mês. Ao pessoal da cantina, né, pelo empenho ali dos trabalhos na cantina, pela dedicação, enfim, foi algo assim maravilhoso, né? Também não posso deixar de citar o momento que nós tivemos ontem aqui na igreja, que foi o dia do voluntariado, que foi algo assim extraordinário, foi algo assim maravilhoso. Diante dos acontecimentos, diante das tarefas, né, da confraternização que nós tivemos, da comunhão, aquele almoço maravilhoso que foi preparado, sabe, foi algo assim, edificante em meio à igreja, onde nós pudemos assim, começamos do salão social. A meu ver, Deus é maravilhoso, porque a gente, de repente, a gente se limita, né? E eu pensei comigo, nós vamos ficar só no salão social, porque não vai dar para fazer tudo que a gente, de repente, gosta e quer ver que seja feito. E foi tão bom, porque conseguimos fazer toda a limpeza ali no salão social, as salas lá em cima, os corredores, partimos aqui para fora, viemos aqui no templo e foi algo extraordinário. Uma maneira de demonstrar o amor que temos pela nossa igreja, né? Foi muito bom, foi algo que rendeu frutos diante desse trabalho. Eu achei muito interessante, muito edificante isso. E diante disso, eu não sei se a multimídia tem lá um videozinho, que é rápido, que eu gostaria que a igreja pudesse acompanhar. Me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Aleluia, glória a Deus. As palmas louvam ao Senhor, amém? E eu agradeço também, até mesmo aqueles que não puderam estar presentes, porque a gente sempre deixou essa colocação para que estivéssemos orando, né? E eu creio que aquele que não esteve presente, ele esteve lá em seu lar orando, para que tudo isso que aconteceu durante esse mês pudesse ter acontecido, porque só mesmo através das nossas orações diante de nosso Senhor Jesus Cristo que as coisas acontecem.
eu gostaria também uma surpresa muito boa para toda a igreja, que eu vou pedir aqui o auxílio do nosso irmão, o Alexandre, para ele poder passar para os irmãos, amém? Bom dia, irmãos, graça e paz. Essa campanha aí de missões no mês de setembro foi bem abençoado. Nós tínhamos uma meta aí que até primeiramente seria um pouco difícil, diante do contexto que nós temos aí do cenário econômico, enfim. Mas quando o povo trabalha unido, o povo de Deus trabalha unido, a gente consegue atingir grandes coisas. E então a gente pode ver que daqui para frente, outros projetos da nossa própria igreja, enfim, como a gente pode avançar, tá? Passa o próximo slide, por favor. Bom, então aqui esse é o resultado final. Nós tínhamos aí 5.000 de meta para atingir, nós atingimos 12.000, né? Mais que dobramos a meta. Chegamos aí a quase, 140% aí, quase do valor que a gente tínhamos estipulado. Então, isso é uma bênção. O pessoal aí de cantina que trabalhou muito, a gente sabe disso, como o pessoal do Lava Rápido, representou aí quase 17,15% desse montante. O pessoal do Lava Rápido, em torno de 5%, e quase aí 77% das ofertas dos irmãos. Então, ou seja, todo mundo contribuiu, desde aquele que ofertou o dinheiro, aquele que trabalhou, ofertou, enfim, todo mundo ajudou. Então, isso é uma bênção. A gente mostra que realmente o povo de Deus é um povo muito unido, forte. Vamos continuar assim, igreja, caminhando nesse sentido para fazer a obra de Deus, tá? Então, é isso aí. Queria apresentar para vocês. A campanha de missões ainda vai se estender até o final do ano. A gente tem uma previsão ainda de entrar mais alguns valores, talvez um pouco mais de R$3.000. Então, a gente vai chegar aí por volta até de mais de 15.000 até o final do ano. A gente tem essa previsão. Então, quem quiser continuar contribuindo, marca no envelopinho missões. Enfim, a gente vai contabilizar esse dinheiro e depois a gente pode passar para vocês aí durante o decorrer desses próximos meses, tá bom? Então, agradeço a todos. Deus abençoe. Ótimo domingo. Obrigado. Amém. Nós continuaremos com as cantinas, né? As cantinas, logicamente, agora será destinada para outras atividades da igreja. Nós temos o balé, o jiu-jitsu, no recriar o futebol, o basquete, né? Enfim, como nós estamos caminhando, amém? Eu gostaria os irmãos, vamos estar orando diante desse propósito aí de missões nacionais, amém? Que os irmãos possam dobrar vosso serviço e vamos estar clamando a Deus, amém? Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor, meu Deus, agradeço ao Senhor por aquilo que o Senhor tem proporcionado, Senhor, para com cada um de nós, em meio a essa campanha de missões nacionais, Senhor, a qual creio, Senhor, que estamos diante da Tua direção, fazendo aquilo que o Senhor requer de cada um de nós, através da Tua palavra, Senhor. Seja o Senhor para com os missionários, para com as missionárias ali nesses campos missionários, Senhor, para com os radicais, aqueles que se desligam dos seus familiares e estão ali durante um ano fazendo missões, aprendendo, se enriquecendo através desse trabalho, Senhor, levando a Tua palavra para aqueles que desconhecem em locais, em situações adversas aí, mas creio que és o Senhor que acoberta, guarda, proteja e direciona cada um deles diante desse propósito, Senhor, para que mais e mais almas venham se achegar ao Senhor, herdando assim a salvação através do sacrifício vicário da cruz, Senhor, a qual nós agora estamos aqui professando assim a nossa fé, Senhor. Seja o Senhor, meu Deus, fazendo-se presente, sensibilizando, direcionando, capacitando, livrando, acobertando cada uma que estão ali diante desse propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém. As crianças? Amém. Amém.
Glória a Deus. Irmãos, a gente queria saber se nós estamos hoje recebendo algum visitante. Pela primeira, pela segunda vez, que você se manifeste. Levante sua mão. Tem um rapaz lá atrás. Queremos dizer que você seja bem-vindo na nossa igreja, que Deus te abençoe e que as portas da nossa igreja estão abertas para você. Que você possa receber o cumprimento aí dos irmãos e das irmãs. Tem mais alguém nos visitando hoje? Amém. Glória a Deus por isso, né? Irmãos, vamos passar aqui agora rapidinho para as comunicações. E hoje a gente tem apenas um aviso. A despeito de quando a gente tem um monte de aviso aí para falar, né? Hoje nós temos um só. Sobre a Semana da Compaixão. O tempo passa tão rápido que nós já chegamos novamente na Semana da Compaixão. Irmãos, todo mundo já sabe o que é a Semana da Compaixão. É aquela semana que você possa fazer a sua doação em material, em alimento, para abençoar outras famílias que estão necessitadas. Mês passado nós, pela graça de Deus, conseguimos aqui abençoar 62 famílias. Então nós temos um desafio pela frente, para que todo mês a gente possa estar mantendo esse desafio em bênção para as pessoas que estão necessitando. Então nós contamos com a sua ajuda, com a sua doação, e os irmãos na hora do dízimo, a irmã vai estar aqui com a salvinha. Você pode pegar um papel ou dois, para você saber o que ser direcionado para aquilo que você possa trazer aí durante a semana, tá bom? Agora vamos passar o momento dos dízimos e das ofertas, irmãos. Como de costume, né, nós temos lá o envelope, a transferência bancária, o cartão, né? Aqui tem as indicações da conta corrente da igreja. Lá atrás nós temos a maquininha. Se alguém precisar usar a maquininha, tem um irmão lá atrás, o irmão Mauro está lá para poder dar um suporte. Mas é isso aí, irmãos. Nós queremos dizer para vocês que nós, como igreja, nós estamos felizes pelos compromissos que os irmãos têm tido com a igreja. Porque, na verdade, irmãos, nós somos um templo espiritual. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Mas a igreja também ela é movida, tem suas necessidades, ela é movida também através das ofertas dos irmãos, né? A gente tem manutenções, tem uma série de coisas para fazer na igreja e que nós contamos aí com a oferta dos irmãos. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra no Salmo 34, 8 a 10. Salmo 34, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Opa, vamos lá. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. Glória a Deus por isso. Salmo, essa passagem, irmãos, representa aqui a bondade de Deus. Deus é bondoso. O Senhor, Ele é bom. A palavra do Senhor diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Também aqui menciona a amabilidade de Deus. Deus é amor, Deus nos ama, Deus é amor puro e perfeito. Às vezes no dia a dia, irmãos, nós deixamos passar essa ideia de amor que Deus tem por nós, mas Ele é amor, Ele nos ama incondicionalmente, como nós somos. Deus é bom, Ele é benevolente. A benevolência do Senhor é que faz nos sustentar todos os dias, estarmos de pé. A natureza de Deus é boa. A natureza de Deus, ela é uma coisa que nos deixa
assim tremendamente feliz, porque Deus tem uma natureza boa. Deus é amor. Ele olha para nós com amor. E também Ele aumenta em nós a generosidade. Ele nos faz ser generoso como Ele também é. Que bom servirmos a um Deus assim. Que Deus seja louvado pela vida de nossa igreja, pela vida de cada um de nós que estamos aqui. Que o Senhor olhe para nós com bondade e que nos ajude a cada dia. Os irmãos agora vão que sentir no coração, que estiverem preparados, traga seus dízimos, as suas ofertas à casa do Senhor. Amém? E vamos estar orando pelos dízimos desde já. Senhor nosso Deus e Pai, nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, na presença santa do Senhor, Pai. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos ajude a sermos melhores, Senhor, a cada dia no Teu reino, ó Deus. A também espalharmos, ó Deus, este amor que o Senhor tem por nós, que nós também possamos espalhar para o mundo, Senhor, esse amor. Ó Deus, o Senhor é rico em amor, o Senhor é rico em misericórdia, o Senhor é rico em bondade. Cria em nós, Senhor, uma natureza também, uma natureza amorosa, uma natureza rica em amor e em bondade, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos que vão dizimar agora, Senhor. Abençoa aqueles que vão ofertar, ó Deus. Que seja tudo para a honra e glória do Seu nome. E que a igreja administre, Senhor, esses recursos, ó Deus, perante o Senhor, ó Deus. Ó Pai, ajude aqueles que não têm emprego, Senhor, aqueles que não podem dizimar, que o Senhor, ó Deus, pegue em suas mãos e, ó Deus, faça um milagre nas suas vidas, para que eles possam, Senhor, a cada dia mais confiar no Senhor e saber que quem supre as nossas vidas é o Senhor. Por isso, ó Deus, nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muitos irmãos, para se colocarem de pé, nós vamos louvar ao Senhor mais uma canção, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Por tudo que tens feito, por tudo
Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso e poderoso és o Senhor, amém? Nós teremos aquele momento com as crianças. Crianças, aí. Papai, mamãe, vozinha que está aí. Vou fazer algo que Deus está tocando no meu coração, amém? Papai e mamãe que está aí presente, rápido, mas tem que ser rápido. Vozinha que está aí, rápido aqui para o púlpito. Rápido mesmo. Vamos. Papai, mamãe, vozinha que está aí, representante aqui. Você que está aí em sua casa. Você que está acompanhando nós via live, amém? Amém? Vozinha, papai, mamãe, coloca a mão na cabeça do seu filho aí, amém? E vamos declarar e orar para Deus estar abençoando, amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa os meus filhos, Senhor. Sabes bem que tenho eu 2 filhos, Senhor. Derrama das tuas bênçãos sobre a vida deles, Senhor. Do alto da cabeça à planta dos pés. Derrama, Senhor, bênçãos espirituais advindo do Senhor para com as suas vidas, Senhor. Derrama bênçãos espirituais, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Também clamo ao Senhor, meu Deus, pelas bênçãos, Senhor, materiais, Senhor. Derrama, Senhor, proporciona bênçãos materiais para com as suas vidas, Senhor. Que não venha faltar, Senhor, a moradia, o teto sobre as suas cabeças, enquanto vivos sobre a face dessa terra, em nome do Senhor Jesus. Peço ao Senhor também para com as bênçãos sociais, Senhor, que eles possam se socializar em meio a essa sociedade, não esquecendo de que o Senhor é Deus sobre as suas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Culturais também, Senhor, que eles possam entender todo esse processo culturais sobre as suas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Derrama, transborda, Senhor, porque estamos aqui declarando mediante o poder advindo do Senhor, mediante a tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, igreja. Aproveitar que vocês estão de pé, vamos orar uns pelos outros. A palavra de Deus diz que nós devemos orar uns pelos outros. E eu queria compartilhar um pedido especial de oração por uma irmã que está enlutada, a irmã Tânia. A Rosa, que estava hospitalizada, ela faleceu ontem, então hoje vai ser o sepultamento, está sendo o velório. Queria que os irmãos orassem por ela, tá bom? Você que está aí pertinho de alguém, se junte aí com essa pessoa. Nós já oramos pelas crianças, pelos dízimos, pelo culto. Agora ore por essa pessoa, tá bom? Essa pessoa que está aí do seu lado. Se você não conhece ela, pergunta o nome dela, mas se você sabe, ore por ela, interceda por ela nesse momento. Levante um clamor ao Senhor nesse momento, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, em Tua presença que estamos reunidos nesta manhã, ó Deus, queremos Te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que já aconteceu neste dia. Obrigado, ó Deus, por esse culto, por tudo que tem acontecido até agora. E nesse momento nós, de forma especial, apresentamos a vida da Tânia nas Tuas mãos, ó Deus, que perdeu a sua irmã, a Rosa, e está sendo o velório, daqui a pouco o sepultamento. Que o Senhor esteja fortalecendo o seu coração, dando ânimo, ó Pai, a ela, fortalecendo a sua vida, consolando através do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor vá de encontro aonde ela está nesse exato momento, trazendo a força necessária que ela precisa neste momento. Enfim, ó Deus, derrama da sua bênção, da sua graça sobre a Tânia e todos os seus familiares. Queremos aproveitar, Senhor, e orar por cada pedido, cada irmão que está aqui, aqueles que nos acompanham na transmissão. Que o Senhor, ó Deus, se faça presente na vida dos teus filhos. Abençoa, ó Deus, o teu
povo nesta manhã, cada um que tem colocado, ó Deus, os seus pedidos, as suas necessidades, enfim, ó Deus, seja no lar, alguma coisa pessoal, financeira, entra com providência, Senhor, fazendo um milagre que cada um precisa nesta manhã. Em nome de Jesus, Deus, traz a cura nesta manhã, abre portas, ó Deus, enfim, ó Pai, traz reconciliação, traz paz ao coração aflito, enfim, ó Deus, faz a obra que cada um precisa neste dia. Nós cremos num Deus de milagres, um Deus que ouve as nossas orações. Então nós também queremos aproveitar esse momento e orar pelas eleições deste dia. Colocamos nas tuas mãos, ó Pai, que o Senhor possa dirigir o povo brasileiro na sua votação. Ó Deus, que o Senhor conduza os nossos corações em fazer a tua vontade, ó Pai, que nós possamos votar com responsabilidade, com compromisso com a nossa nação. Ó Deus, nós pedimos que neste dia não haja violência, que neste dia as eleições, a votação, os locais, ó Deus, seja de forma pacífica e que nós possamos, ó Deus, exercer o nosso papel de cidadania, ó Deus, e assim, ó Pai, nós colocamos o nosso país, as pessoas que serão eleitas, colocamos nas tuas mãos, que o Senhor dirija todas as coisas, repreendemos todo o mal, tudo aquilo que não vem do Senhor, ó Deus, toda malignidade, toda obra das trevas, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, e que prevaleça, Senhor, neste dia, na nossa nação, a tua vontade, Pai. Nós colocamos nas tuas mãos e cremos que o Senhor está presente nas nossas vidas neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Você pode dar um abraço aí quem está do seu lado. Continua de pé para a gente, continuar aí no culto ao Senhor. Mateus capítulo 6, verso 25. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Evangelho de Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Diz assim a palavra de Deus: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém, igreja? Pode se assentar, por favor.
Não se preocupe. Não se preocupe. Fala aí para quem está do seu lado. Não se preocupe. Porque essa é uma das coisas que a gente mais faz no dia. Durante o dia. Não estou falando nem uma semana. Não estou falando nem de um mês, nem do ano. Mas vamos já esticar essa questão. Quantas vezes no ano você se preocupa? Se você se preocupar uma vezinha só por dia, no mínimo você vai se preocupar 365 vezes no ano, né? Mas a gente às vezes se preocupa muito mais vezes no dia do que uma só. Você passou um dia, nós estamos no dia 2 de outubro, até agora, de janeiro até agora, você já passou um dia sem se preocupar? Aquele dia que você levanta até o momento que você vai dormir. Não é na hora do sono, porque na hora que você está dormindo, né? Mas na hora que você levanta, até a hora que você vai dormir. Teve algum dia que você não se preocupou? Algum dia que você não pensou na sua família? Algum dia que você não pensou no seu trabalho? Algum dia que você não pensou no seu dinheiro, nas suas finanças? Algum dia que você não pensou na sua casa, alguma coisa para consertar lá? Irmãos, existem várias e várias coisas que nós poderíamos nos preocupar. Mas é interessante que Deus, Ele já sabia e conhece o nosso coração. E Ele sabe aquilo que rouba a nossa paz. É por isso que Jesus mesmo deixou uma promessa: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Então Jesus, ele deixou uma promessa que nós deveríamos descansar nela. Mas é impressionante que nós, no decorrer do dia, da semana, a gente sempre se preocupa mais do que às vezes a gente tem fé. É por isso que nesse texto que nós lemos, Jesus falou assim, ó: homens de pequena fé. A palavra de Deus, ela nos ensina a confiar no Senhor, a saber que Ele está no controle de tudo, meus irmãos. Da minha vida, da sua vida, dessas eleições, Deus está no controle de tudo. E nós precisamos descansar no Senhor, seja qual for a área da nossa vida. Eu não sei o que te preocupa hoje, ou que vai te preocupar essa semana, mas a grande verdade desse texto é que o Senhor, Ele nos ensina algumas coisas importantes que nós devemos aplicá-las. Não é só ler e saber, olha, Jesus falou para a gente não andar preocupado. Está aí logo no primeiro versículo, que é o 25, né, desse texto. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a própria vida. E a vida que Deus nos deu, esse ar que nós respiramos, já é muito importante. Que dirá as outras coisas? Às vezes a gente esquece de nós mesmos e nos preocupamos com as coisas que nos cercam. Às vezes a gente se preocupa mais com os outros do que com a gente mesmo. Às vezes a gente se preocupa mais com coisas do que nós somos. E Jesus disse, não se preocupem com a sua própria vida. E Jesus, mestre nos ensinos, ele disse, né? Ele sempre usava colocações, termos do nosso dia a dia. E aí ele discorre nas suas palavras, dizendo, olha, não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão se vestir, porque uma das coisas que a gente tem que pensar, pelo menos a dona de casa, a mulher que prepara lá o alimento, o almoço, o jantar, é uma das preocupações que ela tem. O que eu vou fazer de almoço? O que eu vou fazer de jantar? Eu vou receber visita, o que nós vamos oferecer?
e aquela coisa toda, né? Então, Jesus colocou aqui coisas básicas da nossa vida, que é do dia a dia. Você precisa se alimentar todos os dias. Então Jesus fala assim, olha, ainda que você se preocupe do que você vai comer, não tenha essa preocupação com coisas tão básicas que Deus pode fazer na nossa vida, irmãos. E aí nesse texto a gente aprende algumas questões importantes, como por exemplo, se a gente quer descansar em Deus, se a gente não quer se preocupar, a gente tem que fazer o que está nas nossas mãos, o que está diante de nós. Porque às vezes a gente se preocupa tanto com tanta coisa que está acontecendo ao nosso redor, que às vezes a gente até se esquece de cuidar daquilo que é básico na nossa vida. E aí Jesus, né, nesse versículo 26, olha só o que ele diz: observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Às vezes, meus irmãos, a gente se menospreza. Porque aqui, quando a gente vê a criação, e a gente, né, sabe que Deus criou todas as coisas, quando nós olhamos lá para o livro de Gênesis, e quando hoje a gente olha, né, uma planta, um animalzinho, um passarinho, enfim, coisas que foram criadas por Deus, e Deus está cuidando de todas elas, desde as coisas tão pequenininhas, de uma joaninha que nasceu ali, que a gente nem vê, né, aos nossos olhos assim, à distância. Não sei se você chegar perto, aí você vê a joaninha ali. Deus está cuidando dela. Deus está cuidando dos elefantes que são grandes. E Deus também está cuidando de nós, amém, irmãos? Deus também está cuidando de nós. Porque a palavra de Deus fala que nós temos muito mais valor do que essas coisas. Quem gosta de animal aqui? Cachorrinho, passarinho, peixinho. Faz parte, né, da nossa vida, do nosso contexto, né? Tem irmãos que têm bastante animais em casa, né? Não é? Cachorro, gato, papagaio, um monte de animal. Meus irmãos, se a gente gosta dessas coisas, se a gente cuida delas, se a gente pega amor por esses bichinhos, por esses animaizinhos, e não deixa eles sem comida num dia, né? Você já ficou preocupado? Eu conheço irmãos que às vezes vão viajar e esquecem de cuidar do animalzinho. Aí ficam preocupados. Aí meu animal ficou sem comer. Irmão, se a gente cuida dos animaizinhos tão bem, como a gente pode duvidar que Deus não vai cuidar de nós? É aí que está a nossa confiança, a nossa fé em Deus. Se a gente como ser humano cuida desses animaizinhos, será que Deus não vai cuidar de nós? Seus filhos? Pessoas que acabamos de cantar, te agradeço, né, por me libertar e salvar, que nos tornamos família, corpo de Cristo. Com certeza Ele vai e está cuidando de nós. Mas nós precisamos fazer o que nos cabe fazer. Não adianta. A gente orou aqui pelas necessidades uns pelos outros, mas cada um de nós tem um limite a ser feito. E aquilo que foge do nosso controle, a gente precisa, mesmo nessas situações, continuar acreditando. Olha, Deus, eu fiz até aqui, então cuida de mim. Deus, olha, eu me esforcei, então cuida da minha família. Deus, olha, eu me dediquei no trabalho, fiz até aqui, então cuida do resto, Senhor. Isso é não se preocupar, irmãos. É confiar no Senhor. Saber que Ele, sabe, vai além daquilo que você já fez.
Quando eu falo assim que nós não devemos nos preocupar, quando a gente tem que fazer só aquilo que nos cabe, também não estou dizendo para você ficar na sua zona de conforto, no comodismo e dizer, ah não, Deus está cuidando de tudo. Não, a gente tem que fazer, claro, a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte. Nós oramos e cremos em milagres, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Aquilo que nos cabe, é por isso que eu falei, né? A gente tem que fazer aquilo que está nas nossas mãos. Aquilo que a gente consegue cuidar da nossa família, aquilo que você consegue exercer lá no seu local de trabalho, você vai fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos da melhor forma possível. Agora, o milagre, aquilo que está além de você, é Deus que vai cuidar, meus irmãos. É Deus que vai trazer a resposta para você. É Deus que vai abrir aquela porta. É Deus que vai fazer aquele milagre de cura ou de reconciliação na família. É Deus. Porque de repente você já tentou reconciliar, mas não aconteceu nada. Você já fez sua parte. De repente você já foi no médico para fazer um check-up aí de exames. Você já fez sua parte. Você se dedica, você levanta cedo, trabalha, volta à tarde para casa, você já fez sua parte. Aquilo que estava nas tuas mãos. Agora o restante, confie no Senhor. Saiba que Ele está cuidando de mim e de você. Amém, igreja? A gente precisa compreender que a preocupação, ela não acrescenta nada na nossa vida. Se preocupação acrescentasse alguma coisa, você era a pessoa mais rica do mundo. Mas preocupação não muda nada. O que muda sim é a fé, é acreditar que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê nada. Que Deus está agindo nessa situação, mesmo quando você está orando, já de repente até há anos por isso. Você está orando por muitos anos em alguma coisa? Então é nessa situação que Deus nos desafia a continuar crendo nele, a continuar acreditando que Ele está fazendo alguma coisa por nós. A palavra de Deus, ela diz em Romanos capítulo 8, que todas as coisas, não são algumas, irmãos, que todas as coisas, não é só um dia, não é só algumas coisas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a sua oração, se a sua necessidade, se o seu problema ainda não foi resolvido, continue acreditando que tudo isso vai cooperar para o seu crescimento. Amém, igreja? Para o seu bem, para o nosso bem. Mas a gente não pode se preocupar. Não podemos, permitir que a preocupação, ela seja maior que a nossa fé. Às vezes, no dia, a gente fica tão preocupado, tão de cabeça cheia, que a gente até esquece que nós temos um Deus que está ouvindo a nossa oração, que Ele está lá presente na sua vida, quando você sai para trabalhar, quando você chega na tua casa, enfim, essas situações diárias que a gente vive, que Deus está presente com você, porque a palavra de Deus diz, Jesus mesmo declarou, eis que estou convosco só alguns dias, só na semana que vai tudo bem, todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é à toa que o nome de Jesus é Emanuel. Quem sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Por que a gente duvida? Por que às vezes vem o problema, vem a notícia, vem a circunstância, aí você pensa assim, e agora? E agora nada, agora continua nas mãos de Deus. Como vai ser? Não, Deus está cuidando. E qual a decisão? Deus vai falar no nosso coração. Qual é a saída? Deus vai abrir a porta. Isso é confiar, é não se preocupar, meus irmãos. Não estou dizendo que você também vai ser um alienado e não vai pensar mais em nada, né?
Claro, tem coisas que a gente vai pensar, que a gente vai assim, vai tomar um espaço, né, dos nossos pensamentos. Mas tudo aquilo que é exagerado, aí a gente começa a ir ao contrário do que a palavra está dizendo. Porque o Senhor está falando que nós não devemos nos preocupar com roupas, com comida, com nada. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como é que está a minha casa lá. As aflições, os problemas, as lutas, as dificuldades. Meu irmão, eu não sei, de alguns eu até sei, porque a gente acompanha de forma mais próxima, dependendo do caso, da situação. Mas uma coisa eu sei, que Deus está dizendo para mim e para você: não se preocupar. Para a gente colocar nas mãos de Deus. Porque a palavra do Senhor nesse texto diz que são os pagãos que correm atrás dessas coisas. E nós não somos pagãos. Nós somos o que, meus irmãos? Filhos e filhas de Deus. Amém, igreja? Nós somos filhos e filhas de Deus. Aqui está dizendo no verso 32, pois são os pagãos. O que está querendo dizer? São aqueles que não conhecem o Deus que nós conhecemos. São esses que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai, já está chamando a gente de filho, sabe que vocês precisam delas. O Senhor, Ele sabe do que você está precisando hoje. Ele sabe, de repente, se hoje você não está precisando, mas na semana que vem, ou na quinta-feira, sei lá quando, na sexta-feira, o dia que você precisar de alguma coisa, Ele já sabe. Mas qual é a resposta? No próximo versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Ele já sabe o que vai acontecer amanhã, semana que vem. Ele já sabe. E quando chegar a preocupação, quando chegar a notícia ruim, quando fechar aquela porta que você esperava, aqui tem o caminho: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Como é que você procura? Como é que você busca o reino de Deus? Orando, lendo a palavra. Ontem foi o dia de jejum e oração, né? Primeiro dia do mês. Todo mês nós vamos fazer isso. Primeiro dia do mês, dedicar um tempo para jejuar, orar, enfim, para se consagrar. Então são essas coisas que nós devemos fazer. Quando vier aquela aflição no teu coração, aquilo que te perturba, ou até que para algumas pessoas não te deixa dormir, é dobrar o joelho, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém, igreja? Todas as outras coisas. Então aqui há uma prioridade. Ou você vive preocupado, ou você vive descansando no Senhor. Há prioridades que a gente vai ter que escolher. Reforço o que eu disse. De repente, em determinado dia, você vai se preocupar com alguma coisa, com o seu filho que de repente se acidentou, foi para o hospital. Claro, você vai se preocupar com a saúde dele, se ele está bem. Também não vai ser um irresponsável, né? Ou indiferente. Meu filho está no hospital, braço quebrado, perna cortada. Não, deixa ele lá, Deus está cuidando. Sim, Deus está cuidando, obviamente. Mas nós temos um limite de preocupações. Porque quando você se preocupa demais, a preocupação, ela toma o lugar da sua fé. Quando a preocupação é exagerada na tua vida, a fé, ela se dissipa. Aumentou muito aí, gente. Mas veja, irmãos, que nós devemos o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Você precisa acreditar nessa palavra, irmãos, na palavra de Jesus. Deus, é uma promessa. O Senhor disse,
que as outras coisas seriam acrescentadas. Quais são as outras coisas na tua vida? Será que é aquele dinheiro que está faltando? Será que as outras coisas é a reconciliação no lar, com a família, com o filho, com a esposa? Será que as outras coisas é a cura de uma enfermidade? Então busque em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Já estou finalizando. Porque o amanhã trará suas próprias preocupações. A gente já tem preocupação demais hoje. E se a gente ficar preocupado com amanhã, você vai acumular mais preocupação, mais dor de cabeça, mais aflição. Então a palavra do Senhor, ela fala: deixe cada dia o seu próprio mal. Está aí no último versículo, verso 34. Deixe cada dia o seu próprio mal. Quanto mais importante, escute isso, o reino de Deus for para você, menos preocupações você terá. Quanto mais importante o reino de Deus ser para você, menos preocupações você terá. O que é que a gente conclui desse pensamento? Que às vezes tem pessoas que têm tantas preocupações. Por quê? Porque o reino de Deus não tem sido sua prioridade. Porque buscar a Deus não tem sido a sua prioridade. Porque ler a palavra, orar, jejuar, ter fé, não tem sido a sua prioridade. Então, se nós termos o buscar a Deus, o reino de Deus, a presença de Deus como prioridade, então as preocupações não serão a nossa prioridade. Elas estarão em segundo plano. Elas serão secundárias, porque tem alguém que está ocupando o primeiro lugar. E quem ocupa o primeiro lugar? Deus, Jesus, o Espírito Santo. Não é as preocupações que tem que ocupar o primeiro lugar na tua vida. Em primeiro lugar, quem tem que ocupar é Deus. Que Deus assim nos abençoe nesse dia, que a gente continue acreditando, confiando no Senhor, sabendo que Ele é poderoso para acrescentar tudo aquilo que lhe falta, tudo aquilo que está faltando para você nesse dia. Eu creio, mas não se preocupe, Deus está cuidando de tudo. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos, queremos agradecer ao Senhor por esta manhã, por esta palavra, aonde nós já conhecemos, mas que muitas vezes é tão difícil de aplicá-la, de nós não nos preocuparmos com o amanhã, porque é o Senhor que está cuidando de nós. Sabe, Deus, às vezes nós permitimos as preocupações elas serem maiores que a nossa fé no Senhor. Às vezes permitimos que as nossas aflições sejam maior que a nossa confiança em Ti, mas nesta manhã, nesse dia, nós queremos descansar o nosso coração no Senhor e saber que o Senhor está cuidando de cada detalhe, Pai. É por isso que o Senhor disse na sua palavra: entregue as suas preocupações ao Senhor e o Senhor mesmo vai nos suster. O Senhor vai continuar cuidando de nós. Por isso, ó Deus, nesta manhã eu não sei as aflições que se passa no coração dos seus filhos, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe quais são as preocupações, aquilo que tem feito os teus filhos se preocuparem de forma exagerada. Não estou dizendo que a gente não vai se preocupar com a família, com o trabalho, com as finanças, mas tudo tem um limite, e é nesse limite que nós queremos viver, e o restante é entregar nas tuas mãos e saber, ó Deus, que o Senhor vai cuidar de todos os detalhes para nós, Pai.
É por isso que nesse dia nós reforçamos a nossa palavra em oração, que quem deve ocupar o primeiro lugar é o Senhor, não são as preocupações. Em primeiro lugar queremos deixar o Senhor, não as preocupações. Em primeiro lugar nós queremos buscar ao Senhor e não alimentar as preocupações. Por isso, ó Deus, a tua palavra também diz, que eu me lembro, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que a gente possa, ó Deus, viver esta palavra nesse dia, nesta manhã, lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, todo o medo do nosso coração, toda a preocupação, porque o Senhor está cuidando de cada um de nós, assim como o Senhor cuida dos animaizinhos desta terra, das flores do campo, do ar que nós respiramos, do sol que nasce e a noite que chega. Assim como o Senhor cuida de todo o universo e de todo o planeta, o Senhor também está cuidando individualmente de cada um de nós. Por isso, Pai, nós queremos descansar no Senhor, se livrar de toda ansiedade e saber que o Senhor tem tudo nas tuas mãos. Obrigado, Deus, porque nós podemos confiar no Senhor e saber que o melhor para cada um de nós será feito. Colocamos em tuas mãos nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos compartilhar a ceia do Senhor nesse momento. Quero ler um texto com os irmãos. Então, por favor, fique de pé. E eu quero ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. E você que é batizado, está em comunhão com Deus, estará participando conosco desse momento, tá? 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim: Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém, igreja? Às vezes a gente se preocupa com coisas terrenas, coisas dessa terra e do mundo, e a gente esquece que Deus cuidou de nós espiritualmente, né? Ele proveu a nossa salvação, ele proveu o perdão dos nossos pecados, ele proveu o céu para nós. Deus está cuidando de tudo, irmãos. Se Deus cuida da eternidade, como Ele não vai cuidar da nossa vida que tem um tempo? Se Deus já planejou toda a eternidade para nós, já está tudo certinho, já está tudo programado. Como Deus não vai cuidar de coisas tão pequenas dessa terra para a gente, né? Então confie em Deus, não se preocupe, Ele está no controle de tudo. Ao pegar o kit, aí você pode ir se assentando, esperando para todos nós participarmos juntos, tá bom? Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça.
pelo sangue. Nós estamos segurando nas nossas mãos elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Mas antes de nós comermos e tomarmos desse cálice, eu queria dizer que aquilo que Jesus fez por nós foi muito além do que a gente só segurar um pedaço de pão e um suco de uva. E eu quero ser bem prático, né? Em duas colocações que foram feitas no culto, que os irmãos estavam aqui ouvindo e assistindo, participando, sobre a campanha de missões e o mutirão de ontem. Jesus, justamente, ele morreu para nos fazer um corpo, uma família. E louvado seja o Senhor, porque nós vimos isso acontecer nesse mês, amém, igreja? Nós vimos a proposta, o desafio que foi colocado para a igreja em relação a ofertar, a orar, e de repente até ir, porque de repente você nessa trajetória sente, né, o seu coração arder e dizer, um dia eu vou para o campo, um dia eu vou evangelizar, não só no meu bairro, mas talvez algum lugar do Brasil, ou quem sabe do mundo. Deus faz isso, arder no nosso coração, esse desejo de pregar o evangelho. E foi para isso que Jesus morreu, para que nós pudéssemos levar o evangelho adiante. Quando nós lemos na sua palavra, nesse texto de 1 Coríntios, e está dizendo, né, que nós devemos fazer isso até a volta de Cristo, nós estamos anunciando, olha, Jesus veio, Jesus viveu nessa terra, Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele derramou o seu sangue para nos perdoar, Ele subiu aos céus e Ele vai voltar. A gente está pregando através da ceia do Senhor. E foi para isso que Jesus morreu. Para que através de missões nacionais, né, o evangelho continue sendo pregado, levado em todos os cantos da terra. E eu queria agradecer aos irmãos que puderam orar, que puderam contribuir. Continue, como o irmão Ronaldo compartilhou, hoje está sendo o encerramento da nossa campanha. Mas se de repente o mês que vem você quiser continuar contribuindo com missões, escreva no envelope, identifique, para que a nossa igreja possa encaminhar para missões nacionais. E aquelas famílias, missionários, missionárias,
possam ser abençoados pela nossa igreja. Então foi para isso que Jesus morreu, para que a igreja se unisse e continuasse pregando o evangelho. Também quero ressaltar o mutirão que foi feito ontem. Foi para isso que Jesus morreu, para que nós, através dos nossos esforços, a gente continue cuidando da obra dele. Porque a obra de Deus, claro, além do evangelismo, que você tem que sair a campo, falar para outras pessoas, a obra de Deus também é zelar, é cuidar, é administrar a casa do Senhor. E eu quero agradecer as pessoas que estiveram orando, que estiveram aqui, trabalhando, limpando cada espacinho da nossa igreja, da nossa casa, né? A gente fala que é casa do Senhor, mas é nossa casa também. Aqui é onde a gente vê, aqui é uma mesa. O que é a mesa? É como você às vezes lá prepara um almoço e você convida as pessoas para estarem lá. A ceia do Senhor é um convite para nós estarmos junto com Ele, estarmos em comunhão. Então ontem no mutirão eu pude ver isso. Eu pude ver isso através da vida de alguns irmãos que estavam ali com uma vassoura, com um paninho na mão, ou preparando a refeição, ou orando, enfim, indo buscar, né, algumas coisas que faltavam, mas vinham. Enfim, estávamos aqui cuidando da casa do Senhor. Foi para isso que Jesus morreu. Não para a gente cuidar só da nossa própria vida, mas cuidar das coisas que é de Deus também. É claro que a gente sabe que alguns irmãos não puderam estar, mas se o Senhor assim permitir, nós pretendemos nos organizar para ter outros mutirão como esse. E eu espero que você esteja conosco para cuidar da casa de Deus, porque foi para isso que Jesus morreu. Não foi só para a gente pegar um pedaço de pão, um cálice com suco de uva. Tudo isso é muito, muito importante. Mas se a gente não ter comunhão, se a gente não se preocupar com a obra de Deus, isso que você e eu estamos nas mãos, é só um pedacinho de pão, é só um suco de uva. Então a essência da morte de Jesus, ela vai muito além. O que Ele fez por nós vai muito além, é para a gente estar juntos uns com os outros. Então nesse sentido, irmãos, vamos orar, agradecer a Deus. A irmã Adriana vai nos conduzir em oração nesse momento, e a gente possa agradecer ao Senhor pelo seu sacrifício e por tudo o que Ele tem permitido a gente viver aqui na casa dEle. Querido Deus, mais uma vez na Tua presença nós nos colocamos para agradecer ao Senhor, ó Deus, por esse privilégio de fazer parte da Tua mesa, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que a Tua cruz continue sendo um escândalo para nós. Deus, que nós em todo tempo possamos lembrar, Senhor, do Teu sacrifício por nós, e que nós possamos, ó Deus, em todo tempo também valorizar esse sacrifício, ó Pai, nos rendendo ao Senhor, estando dispostos ao Teu serviço, Senhor, estamos consagrados ao Senhor em todo tempo também, ó Deus. Que a nossa vida seja, Pai, testemunho vivo do sacrifício do Senhor naquela cruz, do sacrifício do Senhor por nossas vidas, ó Pai. Aquele sacrifício, Pai, que homem nenhum suportaria fazer, humanamente falando, Deus. Mas um sacrifício que fez parte de um plano perfeito, Deus, para a salvação da humanidade, para a salvação das nossas vidas, ó Deus. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor não nos deixou resumidos a este tempo, mas que o Senhor nos salvou para a eternidade contigo. Muito obrigada por esse momento. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Amém. Em memória de Jesus, vamos comer todos do pão. Da mesma forma, em memória de Jesus, vamos tomar todos do cálice. Amém, igreja?
Você pode se colocar de pé para nós encerrarmos o culto desta manhã. Lembrando que nós temos aí a cestinha nas janelas, tá bom? Ao sair ou agora, você pode colocar o seu cálice aí, tá bom? Que à noite a gente tem outros irmãos que vão estar aqui conosco, tá bom? Não deixa no chão não, mas na saída aí nós temos esses cestinhos. Pega na mão de quem está do seu lado para nós encerrarmos juntos orando e agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos deu. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pelos louvores, orações, pela Tua palavra, por esse momento da ceia do Senhor. Obrigado por cada um que saiu da sua casa, esteve conosco nesta manhã, ou aqueles que nos acompanham na transmissão. Obrigado porque nesse dia o teu povo, os teus filhos e filhas podem se reunir na casa do Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso para cada um de nós. Que o Senhor continue conosco neste dia, livrando-nos de todo mal, trazendo a paz que nós precisamos, como foi ministrado aqui, que a gente não se preocupe, mas que a gente confie, que tudo está nas tuas mãos. Continua conosco, Pai, e fica com o teu povo neste dia. Nós oramos, agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. E o povo de Deus diz: aplauda o Senhor. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia para todos. Eu sou